Alô galera, tudo bem? Vamos lá, gente, já estamos nos encontrando presencialmente, tá? Só para informar vocês, nos nossos horários normais de aula, tá? Com todos os cuidados, máscara, álcool, temperatura e não sei o que, lava a pele, lá não sei o que, sei o que lá, mas tá tudo dando certo, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa matéria. Como eu falei pra vocês, a gente estava falando sobre estática. Estática é o estudo dos corpos em equilíbrio, estudo dos corpos parados, ok? Semana passada a gente falou sobre torque, momento de uma força, tá? Tem uma coisa para esclarecer com vocês. A gente vai falar sobre o equilíbrio dos corpos extensos e o equilíbrio dos pontos materiais. O que seriam pontos materiais? É justamente um ponto. A gente não leva em consideração a massa desse ponto, ok? Quando a gente fala de corpo extenso, a gente está levando em consideração o tamanho desse corpo, a gente está levando em consideração a massa desse corpo, ok? Hoje a gente vai falar do equilíbrio do ponto material, ou seja, a gente não vai falar de massa nesse momento, ok? Então vamos lá, Mayara, o que eu preciso, qual a condição que eu tenho para falar que aquele corpo está em equilíbrio? Condição de equilíbrio é que a resultante da força ela seja nula. Como assim nula? Vamos lá, vamos lembrar de forças que a gente viu no início do ano. Como eu falo pra vocês, a física vem puxando as coisas dos outros bimestres. Então atenção, o que eu tenho aqui? Uma força pra lá e outra força pra cá. Quando a gente estuda lá força resultante, a gente vê que a gente faz o quê? Uma subtrai a outra, ok? Porque cada uma tá para um sentido, beleza? E aí o que acontece aqui? A gente tem que a força resultante é igual a F1 menos F2. Tá, se a condição de equilíbrio é que a resultante seja nula, então eu posso botar o zero aqui, ó. Ela vai ficar F1 menos F2. E aí olha a mágica muito importante para vocês entenderem como que a gente vai agir no equilíbrio do ponto material. Olha aqui, ó. Aqui é zero, né? Eu posso passar esse menos F2 pro outro lado e deixar ele como F2? Posso. Olha o que eu descobri. Que para manter isso aqui em equilíbrio, eu preciso que essa força seja igual a essa. Ah, Mayara, mas isso daí é óbvio. Porque se um lado tá puxando, tá com uma força maior, vai acabar vencendo o tal cabo de guerra. Mas se, por exemplo, aqui fosse 4 newtons e 4 newtons, não ia sair do lugar porque ninguém tá vencendo, ok? Então, para eu estar com o meu corpo equilibrado, eu preciso dessa condição, que a minha força resultante seja zero. Só que a gente precisa conversar alguns aspectos, porque a vida não é um morango, a vida não é fácil assim, ok? Qual o aspecto que eu quero conversar com vocês? A gente já falou sobre vetores, lembra? E aí o que acontece quando a gente tem um vetor, eu vou chamar ele de F só. O que acontece quando a gente tem um vetor na diagonal? A gente já conversou sobre isso. Quando a gente tem vetor na diagonal, a gente tem que colocar ele aonde? Num plano cartesiano, igual na matemática, y e x. Só que aqui, para ficar bonitinho, como esse vetor se chama f, então a gente tem f de y e f de x, ok? Onde a gente tem um ângulo. E a gente bota isso no plano cartesiano pra quê? Pra gente descobrir como que esse vetor seria na horizontal e na vertical, ok? Só para lembrar, isso está na nossa aula de dinâmica. Como achar f de x e f de y? Para eu não dar essa volta toda, porque a gente já viu isso em dinâmica, já vou dar a dica. Para achar f de x, é o cosseno desse ângulo vezes o vetor. Agora, para achar f de y, é o seno do mesmo ângulo que a gente está tratando, vezes o vetor f, ok? Pode se chamar f, pode se chamar g, pode se chamar qualquer nome, ok? É importante você lembrar que para achar f de x, você precisa do cosseno desse ângulo vezes o valor da nossa diagonal, né? Do nosso vetor na diagonal. E para achar fy, é o seno vezes o vetor na diagonal. Beleza? Guarda isso no coração. Por que eu estou dizendo que é importante guardar isso no coração? Porque eu vou colocar uma situação hipotética aqui para ver se vocês vão me entender. Tem um ponto material aqui, só que o abençoado está sendo puxado por uma força F1
para baixo, uma força F2 na diagonal e outra força F3 na horizontal, ok? Maiara, como iremos fazer? Vamos supor que ele te deu que o ângulo na questão é um ângulo de 30 graus, que aí você já se liga que vai mexer com o ângulo aqui. Maiara, como que a gente vai fazer a condição de equilíbrio? Ou seja, o que no exercício ele vai te pedir? Para você achar o valor das forças. Ele vai te dar uma força, na maioria dos exercícios ela te dá essa daqui, e fala assim, me vê o valor de F2 e F3. Ué, como é que você vai fazer isso? Usando as condições de equilíbrio. Quer ver? Ah, Maiara, eu quero achar o valor da F3. Como eu vou fazer isso? Você vai pegar o vetor que está no mesmo sentido. Como assim? Eu não posso achar por aqui. Então o que eu tenho que fazer? Achar algum vetor que esteja no mesmo sentido. Qual vetor que vai estar no mesmo sentido? Ué, esse aqui está na diagonal. Ou seja, eu tenho que botar um plano cartesiano para ele. Todo vetor que tiver na diagonal, você vai fazer um plano cartesiano para ele. Então aqui é o f de 2x, ok? F2x, porque é a força F2. E aqui é F2y. Beleza? O ângulo que eu coloquei como exemplo é o de 30, só pra gente ilustrar. Agora a gente pode fazer a nossa condição de equilíbrio, sabe por quê? Quais são os vetores que estão no mesmo sentido? No mesmo sentido não, na mesma direção aqui. Tô falando sentido toda hora, é mesma direção. Quais são os vetores que estão na mesma direção? F3 com essa benção aqui e F1 com esse daqui. Por quê? F3 está na horizontal junto com essa daqui e F1 está na vertical junto com essa daqui. Entenderam por que a gente precisa decompor esse vetor aqui? Porque você precisa achar quais são os vetores que estão na mesma direção das forças que ele te deu no exercício. Então vamos lá. O que eu posso colocar como condição de equilíbrio? Primeira condição, para eu achar F3, ela tem que ser igual a quem? F2x. Maiara, por que você botou isso, minha linda? Vamos lá. Vou até apagar para mostrar de onde que saiu isso. Lembra um pouquinho do início da aula, olha só. A gente tem o quê? F3 contra F2x. Ou seja, se a gente for fazer nossa força resultante apenas para parte da horizontal, a gente vai ver que F3 vai subtrair ou somar com F2x? Vai subtrair, porque uma tá para um lado, outra tá para o outro. Só que qual a condição de equilíbrio? Que a força resultante seja nula. Então vai ficar F3 menos F2x. E aí o que a gente vai ver? Vai fazer o que a gente fez no início da aula. Essa benção que vai passar para o outro lado, positivo. E aqui a minha condição de equilíbrio pronta, que eu coloquei anteriormente. Ok? Então tá, primeira condição. Para eu achar o F3, eu tenho que saber, ó, que ela é igual a quem? F de 2x. E qual o valor de F2x? É o cosseno vezes F2, que isso a gente viu anteriormente. Ou seja, para eu achar F3, eu preciso do cosseno vezes F2. Ok? Por quê? Sempre quando a gente está tratando de decomposição de vetor, a ala do x é o cosseno vezes o vetor. Não é isso que a gente conversou? Então aqui, ó, f de 2x é o cosseno vezes o vetor. Que vetor? F2, tá? Seno de quanto? Aí você bota de 30. Nem vai precisar eu botar esse 30 no meio para não embolar muito nossa cabeça. Agora, eu quero saber como eu vou calcular a força F1, por exemplo. Porque eu te dei três forças, F1, F3 e F2. Eu quero saber como eu vou calcular F1. É só você olhar, ó, quem é que está na mesma direção de F1. F2y. Então vamos lá. Força resultante é igual a F1 menos F2y. E a gente vai ter que, para estar em equilíbrio, tem que ser nulo. F1 menos F2y. E aí o que vai acontecer? Ó, o F2 vai passar para o outro lado. Então a gente tem que, para achar F1, eu preciso calcular F2y.
Ou seja, quanto é que é F2y? É o seno vezes F2 é igual a F1. Então, para achar F1, é só calcular o seno do ângulo vezes F2, ok? Vamos ver como isso ocorre nos exercícios. Vamos resolver um exemplo com calma para a gente ver como é que a gente faz isso? Vamos lá para o meu exemplo. Calcule a intensidade das forças em cada um dos fios ideais. Aí deu o fio A, o fio B e o fio C, tá? É como se fosse força A, força B e força C. E a gente já sabe que é força de tração, força que ocorre em cordas e fios. Então a gente já sabe que esses fios aí estão ocorrendo uma força, tá? Então vamos lá. Vou fazer o esboço pra gente dar só uma desenhadinha pra gente entender o que tá acontecendo. A gente tem uma força aqui. Vocês sabem que eu sou expert em desenho. Pimba. E tem uma pedra agarrada aqui. E é isso que tá acontecendo. Aqui tem a parede. E é tudo nosso, tá? Aqui o ângulo é de 60. Aqui o ângulo é de 90. Né? Aqui a força C, já vou chamando de força, pra gente se localizar. E aqui a força A. Ou seja, ele quer o valor de cada uma dessas forças, aí deu o valor do cosseno de 60, deixar aqui no canto. E o seno. Ah, Mayara, pelo amor de Deus, essa matéria é muito difícil. É um conteúdo muito delicado de se resolver. Tem que resolver com atenção e saber quais forças estão na mesma direção. Eu tô penando com essa frase com vocês para vocês entenderem que vocês precisam localizar quais forças estão na mesma direção. Que aí vocês vão fazer aquela jogada que a gente aprendeu em vetores. Quando a gente estava lá em vetores, todo mundo falando, ah, muito fácil, se tá para um lado, pô, a gente subtrai, tá pro mesmo lado, a gente soma. Poxa, tava lindo. Mas vocês agora terão que bater de frente com aquele conteúdo aqui, ok? Então vamos lá. Eu preciso descobrir quanto vale cada uma dessas forças, mas ele deu que essa daqui é a força peso da pedra. 150 newtons. Isso já ajuda, né? Porque ficar sem número nenhum, como é que a gente vai fazer isso? Temos forças na diagonal? Temos. FB, tá na diagonal. Então o que eu vou fazer? Plano cartesiano na certa. FBX, que é sempre horizontal. FBY. Beleza? Dica, o ângulo que tá aqui em cima se repete aqui, ó. A gente viu isso na matemática. Vocês viram isso na matemática. Então vamos lá. Como que vai ser então a minha condição de equilíbrio? Quais forças estão na mesma direção? FC está na mesma direção de FB, então FC é igual a FBX. Outra condição de equilíbrio, FBY é igual a FA. Ok? Então eu vou abrir. Temos duas condições de equilíbrio e a partir delas a gente vai localizar o valor das forças. Vamos lá. Quem é FC? Não sei, é o que eu quero saber. Mas eu sei que FBX é cosseno do ângulo vezes FB. Mayara, dá pra resolver? Não dá. Por quê? Porque eu não tenho FC e não tenho FB. Mas eu consigo achar, ó, por aqui. Vocês querem ver? O que é F de BY? É o seno vezes FB igual a FA, mas FA tem valor. É daqui que a gente vai achar. Por quê? Porque eu tenho o valor do seno, do ângulo. Que ângulo? O de 60, que é raiz de 3 sobre 2, vezes FB, igual a 150. Ok? Então vamos lá. O que vai acontecer? Tá multiplicando, vai passar para lá para baixo dividindo. Isso aqui vai ficar FB é igual a 150 sobre raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. FB é igual a 300, né? É 150 vezes 2 sobre raiz de 3. Eu posso deixar a raiz embaixo? Não posso, ter que racionalizar. Ou seja, vezes raiz de 3
vezes raiz de 3, em cima e embaixo. FB vai ficar 300 raiz de 3 sobre 3, ok? Posso simplificar? Devo. Vai ficar o que então? FB é igual a 100 raiz de 3, ok? A questão é imensa, eu sei, mas com calma a gente consegue resolver, ok? Achei o valor de FB, agora eu consigo achar de FC, por quê? Só você pegar o cosseno do ângulo, que é 1/2, vezes quem? 100 raiz de 3, que é o valor de FB, tá? E aí vai ficar quanto? Vou ter que apagar aqui, né, porque o quadro aqui da senhora é pequeno. Isso daqui vai ficar quanto? 100 raiz de 3 vezes 1/2. Vai ficar 100 raiz de 3 divididos por 2. Simplificando, 50 raiz de 3. Achei o valor de FB, já tinha o de FA e acabei de achar o de FC. É difícil? Não é, ok? Qual é o passo a passo para não errar? Pegou o exercício? Já cata a força que está na diagonal e já coloca no plano cartesiano. Plano cartesiano é batata. Eixo X é cosseno vezes o vetor que você está fatorando, não, decompondo, tá? E Y é o seno vezes o vetor que você está decompondo, tá? Beleza, viu isso? Aí você vai ver quais são as forças que estão na mesma direção que esse plano cartesiano. Aqui a gente tem que na mesma direção é quem? Quem é que está na horizontal tete a tete com essa força aqui que eu decompus? FC. E quem é que está tete a tete com essa força aqui que eu montei? FA. E a partir dessas condições você vai encontrando os valores das forças que ele está pedindo no exercício. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vamos com calma, praticando bastante exercício sobre esse assunto. Equilíbrio do corpo extenso é mais suave, ok? Mas vamos com calma e vamos fazer os exercícios para dar uma treinada, beleza? Beijos!